Boa noite, meus irmãos e amigos tão queridos. Quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus. Mais uma vez nós nos reunimos para adorar o nome do Senhor. Nós nos reunimos através da fé. Claro que não estamos juntos de forma física, mas estamos juntos através da fé, com um só pensamento, com um só objetivo. E eu quero, neste momento, te convidar, meu querido irmão, meu querido amigo, para que juntos possamos fazer oração ao nosso Deus. Para que juntos possamos agradecer a Deus por esse dia e também pedir a Deus que continue nos abençoando, não conforme a forma que queremos ou pensamos, mas somente conforme a forma que Ele quer. Então que Deus possa conduzir esse culto para a honra e para a glória do Senhor. Uma alegria para nós, certamente adorar o Senhor, cultuar ao Senhor, mas também, juntos, mesmo distantes, ter esse momento de comunhão, momento onde, através da fé, estamos juntos com um só objetivo, que é render graças ao Deus dos deuses. Vamos falar com Ele nesse momento? Se você puder, aí onde você estiver, seja na sua casa, ou no trabalho, em qualquer outro lugar, que você possa voltar a sua mente a Deus, e que nesse momento nós possamos falar com Deus. Se você puder aí, fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, e se concentrar no Senhor. Se desligar de tudo aquilo que talvez atrapalha. Tem hora que a gente vai assistir um culto online, às vezes a gente fica nos preocupando com uma série de coisas. E perdemos a oportunidade de cultuar ao Senhor. Então eu queria te convidar para você se desligar de tudo e se concentrar apenas no Deus Todo-Poderoso nesse momento. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos ao Senhor pelo privilégio, Pai, que temos de estar em Tua presença. Senhor, muito obrigado, Deus amado, porque nós sabemos que estamos aqui hoje, não é porque merecemos, mas porque a Tua graça, porque a Tua misericórdia tem sido constante sobre nossas vidas, Pai. Senhor, nos direciona nesse culto, Pai. Nós viemos aqui, meu Deus, prestar um culto somente ao Senhor. Nós estamos aqui, Deus amado, para glorificar o Teu nome. Nós estamos aqui, Deus amado, para render graças ao Senhor, mas também para agradecer ao Senhor, Pai amado, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pelas misericórdias do Senhor que tem sido constante em nossas vidas, na vida da nossa família, Pai. Senhor, guarda cada um de nós, proteja-nos, Senhor, direciona-nos, Senhor, para que possamos, Deus, sempre fazermos tudo para a honra e para a glória do Teu nome, Pai amado. Deus, direciona esse culto, os louvores, a Tua palavra, tudo que irá acontecer aqui, Deus, seja somente para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Por isso nós te louvamos, por isso nós rendemos graças ao Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero ler com vocês Salmo 117. Salmo tão pequeno que possui apenas 2 versículos. Salmo 117. Um salmo muito belo. E esse salmo diz: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-o todos os povos. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. A fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Ela jamais deixará de existir. Deus foi fiel no passado. Deus é fiel hoje. E Deus continuará sendo fiel eternamente. Por isso nós estamos louvando e adorando esse Deus. O Deus que é muito digno de toda adoração, de todo louvor. Por isso eu quero te convidar nesse momento para que você possa adorar o nome do Senhor. O Ministério do Louvor irá nos conduzir em cânticos espirituais. E você e eu
temos a oportunidade também de exaltar e glorificar o Deus Todo-Poderoso. O Deus que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Vamos adorar esse Deus. Adore-o, mesmo aí onde você estiver. Mas o adore com muita alegria e mostrando para esse Deus que você o ama de fato, de verdade. Vamos adorar a Deus. Graça e a paz, amados. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro
porque o Senhor é o autor da vida. O Senhor é o dono da vida, da morte, e o Senhor tem todo o poder nas tuas mãos, Pai. Nós queremos te adorar, Senhor, porque ainda que o mundo, Pai, venha contra nós, falando ao contrário, Senhor, nós cremos que o Senhor nos ama. Ainda, Pai, que nós somos fracos, o Senhor nos põe de pé, o Senhor nos fortalece, ó Pai. A Tua palavra diz que quando estou fraco, forte eu estou, Pai. E nós estamos fortes, Senhor, firme, porque o Senhor que é a nossa fortaleza, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, repreende todo mal, todas as vozes contrárias. Pai, o Senhor conhece cada irmão, cada pessoa que está assistindo esse culto, Pai. O Senhor sabe as vozes que tem muitas vezes sondado suas cabeças, nos seus ouvidos, muitas vezes tentando fazer, Pai, tirar nossa esperança, nossa fé. Nós temos lutado todos os dias, ó Pai, contra esses sentimentos, contra essas vozes, ó Pai. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor é maior que todas as coisas. O Senhor é maior que tudo, ó Pai. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Eu não sou capaz. Contem enganos que me dizem que eu não vou chegar. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Me diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. Nós cremos, ó Pai. Ainda que nós não mereçamos, ó Pai, nós cremos que o Senhor diz sobre nós. Obrigada, Senhor, porque quando fraco nós estamos, é aí que o Senhor diz que nós estamos fortes. Porque é na nossa fraqueza, Pai, o qual nós procuramos estar mais perto, buscar o Senhor. É nas nossas fraquezas, ó Pai, que nós crescemos, Senhor. É nas nossas fraquezas que o Senhor tem falado conosco. É que o Senhor tem estado conosco.
O Senhor, Pai, tem sido fiel conosco, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós cremos nas tuas promessas. Nós cremos no que o Senhor diz sobre nós. Nós cremos, Senhor, que o melhor do Senhor já foi feito por cada um de nós. E o Senhor tem operado maravilhas. O Senhor tem feito grandezas sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom adorar o Deus que direciona nossas vidas. O Deus que está no controle total das nossas vidas. Precisamos entender isso, meus irmãos. Às vezes nós olhamos para Deus e achamos que Ele está apenas com um pouco de controle das nossas vidas. Não. Essa não é a verdade. Deus está no controle total da minha vida e da sua vida. Eu queria nesta noite refletir com vocês sobre um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 31. Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 31. Esse é um dos textos muito belos da palavra de Deus. Eu sou muito apaixonado pelos evangelhos. Os irmãos da igreja já me ouviram falar algumas vezes sobre isso. Eu não consigo ficar um dia sem ler os evangelhos, mesmo que seja um versículo. Mas ele precisa me lembrar quem eu sou. O grande reformador chamado Martinho Lutero, ele disse: todos os dias precisamos pregar o evangelho para nós mesmos. Então todos os dias eu preciso olhar para o evangelho e ver o que foi feito por mim, por Jesus Cristo. Então nesta noite eu quero te levar a compreender também um pouco mais desse evangelho de Cristo. Mateus capítulo 9, versículos 27 a 31, dizem: partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, aproximou-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abrindo-lhes os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Pai, nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor continue falando conosco nesta noite, assim como o Senhor tem falado através dos louvores. Que o Senhor continue falando conosco agora através da tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, conta-se que certa vez um seminarista principiante, ele chegou ao seminário, e geralmente isso acontece, porque aconteceu comigo, quando nós chegamos no seminário e vamos para a biblioteca e vemos aquela quantidade enorme de livros, e a gente fica assim curioso, e os olhos começam a brilhar, e o coração começa a palpitar. Só que a história conta que diz que esse seminarista, ele, ao entrar nessa biblioteca, ao olhar, admirar a grande biblioteca do seminário, ele chegou para um seminarista veterano e perguntou: diante de tantos livros, você podia me informar, podia me orientar, me indicar um bom livro sobre fé? O seminarista veterano, já saindo do seminário, no seu último ano, olhou para aquele seminarista principiante e disse:
o melhor livro sobre fé que já foi publicado. Se chama a Bíblia Sagrada. Leia a palavra de Deus. Analisando este belo e excelente conselho, e olhando também para o texto sagrado que nós lemos, eu quero relembrar com vocês nesta noite. É relembrar mesmo algo que você já sabe, algo que eu já sei, mas que muitas vezes nós esquecemos. Eu quero relembrar com vocês nesta noite que a fé em Jesus cura todas as cegueiras. Agora, para que eu e você possamos compreender de forma plena a grande verdade que está embutida nesse texto que nós lemos sobre a cura desses dois cegos, nós precisamos relembrar o contexto que isso aconteceu. Nós precisamos relembrar como foi que aqueles dois cegos começaram a seguir o Mestre, a seguir Jesus. O capítulo 9 deste Evangelho de Mateus, ele inicia mostrando Jesus entrando no barco juntamente com os seus discípulos e indo em direção à cidade de Cafarnaum, onde Jesus havia estabelecido ali o seu domicílio durante um tempo prolongado. E esse capítulo continua narrando Jesus realizando a cura de um homem paralítico. E Jesus realiza essa grande cura desse homem paralítico através da ajuda de outras pessoas que ajudaram esse jovem, essa pessoa paralítica. A narrativa bíblica diz que 4 amigos bem intencionados, esses amigos pegaram esse homem que estava numa cama e Jesus estava numa casa ensinando, e diz que eles destelharam toda essa casa e eles amarraram as pontas da cama, as 4 pontas da cama com cordas, e eles desceram aquela cama com aquele paralítico no meio da casa, exatamente onde Jesus estava. E diz que Jesus olhou para aquela cena, olhou para aquele enfermo e disse: perdoado estão os seus pecados. Mas após Jesus dizer isso, essa frase tão bela e tão verdadeira, e mais importante do que qualquer cura física, porque foi a cura espiritual, mas naquele ambiente também se encontrava ali os escribas, os homens que eram conhecidos como mestres da lei, aqueles que tinham conhecimento pleno do Velho Testamento, tudo aquilo que foi ensinado no passado eles conheciam, e aqueles que se consideravam os mais santos, se consideravam os mais perfeitos, os maiores conhecedores da lei. E diz que esses homens, em vez de apoiar o que Jesus fez, de bater palma, de celebrar, de adorar a Deus, diz que esses homens foram criticar Jesus. Diz que esses homens começaram a questionar Jesus. E eles começaram a acusar Jesus e a chamar Jesus de um herege. Dizer que Jesus estava blasfemando. Eles diziam que Jesus não era Deus, que Jesus não era filho de Deus para perdoar pecados. Mas Jesus, como Deus que é, Ele conhece o coração de todos e sabe exatamente quais são as suas motivações. Então Jesus se volta para aquele paralítico e olha para aqueles homens novamente e diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados.
olha para o paralítico e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E após Jesus fazer esta cura maravilhosa, este capítulo 9 continua narrando para nós. Jesus fazendo várias e várias curas, realizando vários milagres. E certamente a fama de Jesus se espalhou por aquela região. E certamente esses dois cegos da narrativa que lemos ouviram as histórias sobre Jesus. E o texto diz que quando Jesus estava andando, indo para casa descansar, esses dois cegos continuavam andando atrás de Jesus, perseguindo e gritando Jesus. E já, provavelmente no final da tarde, quando Jesus chegou em casa, já bastante cansado, desejando relaxar um pouco, aqueles dois cegos, que certamente ouviram sobre as curas de Jesus e o seguiram gritando pelas ruas, ao perceberem que Jesus entrou na casa, eles não ficaram de fora, eles não ficaram na porta esperando de braços cruzados. Não. Aqueles dois cegos, praticamente na mesma hora, também adentraram na casa onde Jesus estava. Então, olhando para todo este contexto, acredito de forma clara que o texto que lemos nos apontam 3 aspectos que eu gostaria de pensar com você nesta noite. O texto ele aponta para, em primeiro lugar, para o clamor de dois cegos por Jesus. Ele aponta, em segundo lugar, para a pergunta de Jesus a estes dois cegos. E em terceiro lugar, para a reação de Jesus à resposta destes dois cegos. E eu gostaria, a partir desse momento, analisar com vocês esses 3 aspectos. Gostaria que você pudesse aí pensar juntamente comigo sobre esses 3 aspectos que o texto mostra. Tendo em mente, é claro, que a fé em Jesus cura todas as cegueiras. O primeiro aspecto que o texto aponta para nós está exatamente no versículo 27. O versículo 27 diz: partindo Jesus dali, ou seja, das curas que havia realizado, seguiram-no 2 cegos. O que aqueles cegos faziam? Clamando. E o clamor desses cegos era: tem compaixão de nós, filho de Davi. Então aqui nós vemos como primeiro aspecto o clamor de 2 cegos por Jesus. É interessante que ao observarmos o que o texto nos aponta, nós vemos que esses 2 cegos, eles andaram pelas ruas clamando a Jesus. E esses 2 cegos continuaram clamando quando eles adentraram na casa onde Jesus estava. Eles não deixaram de clamar a Jesus. E quando nós vamos observar esse clamor desses cegos, eu quero destacar aqui, para mim e para você, um aspecto digno de imitação. Ou seja, algo que eu e você precisamos imitar. Pois nós observamos aqui que esses 2 cegos estavam totalmente convictos daquilo que necessitavam. Eles não tinham dúvida, por isso eles clamavam: tem compaixão de nós, filho de Davi. E é interessante que eles, quando eles vão clamar, e essa palavra clamar aqui não aponta para uma atitude
de você chegar e falar baixinho. Não aponta aqui que eles chegaram para Jesus de forma bem baixinha e pediram assim: ah, Jesus, se o Senhor puder, se o Senhor quiser, ô Jesus, o Senhor pode me curar? Não foi assim que eles fizeram, mas muito pelo contrário, eles clamaram com grande voz, com grande ânimo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E a palavra clamar, esse verbo clamar, ele subtende implorar, rogar, suplicar, mas fazendo isso com total sinceridade. Então é exatamente isso que aqueles cegos fizeram. Eles clamaram com tanta força ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, uma das coisas também que nós precisamos analisar nesse primeiro aspecto do clamor de dois cegos por Jesus é que o clamor deles não tem nenhuma atitude de méritos neles mesmos para Jesus fazer nada por eles. Observe que eles dizem: tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Eles não chegaram aqui e falaram o seguinte: Jesus, eu determino que o Senhor me cure. Eu te dou ordem. Como nós vemos hoje. Quantas vezes nós vemos pessoas dizendo que estão clamando a Jesus, mas determinando: eu determino que Jesus me cura. Eu determino que Jesus faça isso na minha vida. Como se Jesus fosse um escravo. Como se Jesus fosse um empregado. Como se ele fosse um qualquer. Pessoas, meus irmãos, colocando placas e anunciando: hoje Jesus vai curar tantos. Jesus cura na hora que ele quer, no momento que ele quer, do jeito que ele quer. Isso é totalmente antibíblico. Você sair anunciando: Jesus vai curar. Ele vai curar se ele quiser. Jesus não se submete à minha vontade e à sua vontade. Jesus tem a vida própria. Jesus, ele é Deus. E esses cegos compreenderam isso, porque eles chegaram para Jesus e disseram: tem compaixão de nós. Em outras palavras, era como que eles estivessem dizendo o seguinte: Jesus, nós somos pecadores. Jesus, nós somos falhos. Jesus, nós não temos merecimento nenhum de nossa parte. Mas nós reconhecemos que o Senhor é o único que tem toda a misericórdia. O Senhor é o único que pode transformar a situação. Por isso nós estamos diante de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti. Meus irmãos, se o clamor aponta que eles sabiam exatamente o que eles queriam, eles não eram como crianças que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Ou como pessoas ambiciosas, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Não, eles sabiam o que eles queriam, mas eles também reconheciam que eram pecadores e que careciam totalmente da misericórdia de Deus. Agora, outro aspecto interessante nesse primeiro aqui, o clamor dos cegos por Jesus, é a forma que eles falam com Jesus. Eles dizem: filho de Davi. Eles reconhecem que Jesus não é um qualquer. Ele reconhece a linhagem real de Jesus em Davi. Mas Jesus aqui não é um rei limitado como Davi foi. Aqui eles estão apontando que Jesus é o único rei verdadeiro que governa tanto no céu quanto na terra. Então aqui eles reconhecem a realeza de Jesus, eles reconhecem a soberania de Jesus. No contexto que nós lemos, nós vimos que os homens que deveriam reconhecer isso, que deveriam reconhecer quem Jesus era, que eram os escribas e fariseus, mas na verdade esses homens negaram Jesus.
Esses homens disseram que Jesus não é Deus. Então aqui eu quero que você pense comigo. Quem realmente são cegos? Esses dois homens que estavam com sua vista física sem conseguir enxergar? Ou aqueles que se diziam conhecedores da palavra de Deus, mas que na verdade não conseguiam reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor? Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias e você e eu precisamos reconhecer isso. Cuidado com o que está sendo ensinado. Pessoas têm ensinado que Jesus não é Deus, que Jesus é apenas um grande profeta, é alguém importante. Deixa eu te falar uma coisa, se você crê nisso, meu irmão, meu amigo, acabou salvação para você. Não existe salvação sem Jesus. Se Jesus não for Deus, nós não temos esperança do amanhã. Acabou. Então cuidado, como a Bíblia diz que nos últimos dias haveria vários falsos profetas ensinando coisas que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Então cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com o que está sendo ensinado nesses dias. Abre os seus olhos espirituais, muito mais do que os seus olhos físicos, e compreenda quem Jesus é. Esses homens aqui, eles viram no Nazareno o Messias. Eles viram em Jesus o Salvador. Eles viram em Jesus o único que pode trazer luz em meio às trevas. O único que pode curar todas as cegueiras. Por isso o texto diz que eles, clamando a Jesus, diziam: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tem compaixão de nós, Deus Todo-Poderoso. Esse é o primeiro aspecto que nós precisamos analisar nesse texto. O segundo aspecto, meu irmão, que esse texto nos aponta de forma plena, está exatamente no versículo 28. Quando o versículo 28 diz para nós: tendo ele entrado em casa, aproximou-se os cegos, e Jesus lhes perguntou. Olha a pergunta de Jesus para esses homens: credes que eu possa fazer isso? Credes que eu possa fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então, o segundo aspecto aponta aqui a pergunta de Jesus a estes cegos. Nós vemos aqui que esses dois cegos desejavam ardentemente a abertura dos seus olhos. Eles dois, nesse momento, estavam em pé, diante de Jesus. Aqui com os seus olhos físicos, eles não podiam enxergar. Eles não tinham como ver Jesus com seus olhos físicos. Mas Jesus pôde se revelar a eles através do som da sua voz. Muitas vezes, o mais importante não é ver, é ouvir Jesus. Tem muita gente que está preocupada: eu quero ver, eu quero ver. Muito mais do que ver, é ouvir Jesus. E esses homens aqui estavam atentos para ouvirem o que Jesus iria dizer. Meus irmãos, e aí naquele momento, Jesus olha para esses homens e não faz várias perguntas. Jesus faz apenas uma pergunta, uma apenas pergunta. E Jesus pergunta: credes que eu posso fazer isso? Credes que eu posso fazer isso? Em outras palavras, era como se Jesus estivesse perguntando: creem que eu sou capaz de fazer vocês enxergarem?
A pergunta de Jesus tocou na única coisa que se interpunha entre eles, os cegos, e a sua vista. Foi apenas uma única pergunta que estava no meio ali, que interpunha. Então, da resposta daqueles dois cegos, dependia se sairiam ali vendo, com a sua cura física, com a sua cura espiritual, ou continuariam da mesma forma. Jesus pergunta: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eu acredito, meus queridos irmãos e amigos, que entre todo pecador que está buscando uma bênção, que entre mim e Jesus, que entre você e Jesus, que entre todo pecador que está buscando uma bênção e o próprio Jesus, existe apenas essa única pergunta. Não existe mais do que uma pergunta, apenas essa única pergunta. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E se alguma pessoa puder responder com sinceridade, como aqueles dois cegos responderam: sim, Senhor. Sim, Senhor, nós cremos. Certamente receberá a resposta de Jesus: faça-se-vos conforme a vossa fé. Ou seja, que ele seja feita segundo a fé que vocês têm. Agora, meus irmãos, ao examinarmos essa pergunta com a máxima de atenção, nós vemos que ela diz respeito apenas à fé. Jesus não perguntou àquele cego ou àqueles cegos: como vocês estão? Por que vocês estão cegos? Jesus não perguntou sobre o caráter deles. Vocês eram pessoas que tinham um comportamento exemplar na sociedade. Vocês eram pessoas benquistas, amadas por todos. Jesus não fez uma relação de perguntas, analisou a história deles, analisou o passado deles. Não. Jesus apenas concentrou a sua pergunta na fé daqueles homens. Meus irmãos, Jesus aqui, e isso para mim é algo tão importante, que Jesus não olhou para aqueles cegos e disse o seguinte: vocês já procuraram algum médico para tentar fazer algum tratamento e vocês voltarem a enxergar? Vocês já foram em algum oftalmologista? Não! Jesus, meus irmãos, não se preocupou com isso. Jesus não perguntou o porquê, mas Jesus concentrou na fé dele. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Isso nos ensina que perguntas derivadas de curiosidade e especulações vãs nunca são sugeridas pelo Senhor Jesus. Suas perguntas concentram-se no exame de um único assunto: a fé. E a sua pergunta foi simplesmente se acreditavam que ele, o filho de Davi, o rei dos reis, o senhor dos senhores, podia curá-los. Mas por que a fé é fundamental? Porque, pastor, a fé é fundamental para a minha vida e para a vida daquelas pessoas e para a vida de vocês. Por que a fé é fundamental, meus irmãos? Sabe por quê? Por sua capacidade receptiva. Pensem comigo. A bolsa, uma carteira, uma conta bancária não pode ou não consegue deixar ninguém rico. Ninguém fica rico por apenas ter uma conta bancária ou ter
carteiras, bolsas. Ninguém. Porém, quando a pessoa tem uma conta bancária e ela guarda nessa conta vários valores altíssimos, ela se torna alguém milionário. Então, a fé aqui, ela é apenas algo que guarda o mais precioso. A fé é como se fosse uma bolsa, a fé é como se fosse a carteira, a fé é como se fosse uma conta bancária. Mas o mais precioso é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a nossa fé, ela não pode de forma alguma contribuir com um tostão para a nossa salvação, não. Ela não pode fazer com que eu e você sejamos curados, não. Tem muita gente que diz o seguinte: ah, não, a sua fé. Isso é uma grande mentira, né? Desculpe, meus irmãos, mas eu tenho que abrir esse parênteses aqui. Eu tenho observado nesse momento, cadê aquelas pessoas que dizem o seguinte: a minha fé faz tudo. Sumiu a fé? Acabou a fé? Ninguém tem mais fé? Porque é uma fé errada. É uma fé equivocada. A fé minha e sua, nossa, precisa ser apenas um recipiente onde Jesus Cristo está nela. Onde Jesus Cristo está lá. Porque Jesus que faz as maravilhas. Mas nós precisamos ter a fé para que Jesus possa estar conosco. É apenas para isso, meus irmãos. Então, a fé, ela é algo que contém o amor divino, o Jesus Cristo amado. Agora observe que a pergunta de Jesus apenas aponta para a fé, mas não aponta para qualquer fé. É isso que eu quero que você aprenda sobre isso. A pergunta de Jesus aponta para a fé nele. Não é a fé no pastor Rogério. Não é a fé naquele grande pregador, naquele grande cantor, na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, no seu esposo, na sua esposa, em fulano de tal, em autoridade tal, em ciclano de tal. Não. Jesus está perguntando o seguinte: vocês creem que eu? Jesus está falando da fé nele. A única fé verdadeira, a fé que tem Jesus. Essa é a fé verdadeira. Uma fé sem Jesus é uma fé morta e falsa e mentirosa. A única fé verdadeira é a fé que tem Jesus. Entenda isso. Não existe fé sem Jesus. Se Jesus não está no centro, não existe fé. Existe qualquer outra coisa. Fé não. Então, meus irmãos, Jesus olha para aqueles homens e lhes faz essa pergunta: vocês acreditam que eu posso fazer com que vocês possam voltar a ver? Agora, o que eu acho mais interessante nessa pergunta de Jesus é também a resposta daqueles dois cegos. A resposta deles é: sim, Senhor. Observe que eles não param e pensam e analisam para responder Jesus. Mas de forma imediata, ele diz: sim, Senhor. Eu quero. Eu preciso. Sim, Senhor. Às vezes nós falamos de Jesus para as pessoas. E aí você fala para elas sobre Jesus, sobre a fé em Jesus. Alguns coçam a cabeça. Uns colocam a mão na cabeça e começam a pensar. Aí fala aquele sim assim, ó. Sim. Que na verdade parece mais um não. Esse não é o sim verdadeiro. O sim verdadeiro é aquele que sai pulando de imediato. É esse sim que esses cegos tiveram. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Por isso, meus irmãos,
como segundo aspecto que o texto nos aponta, a pergunta de Jesus a estes cegos é algo fundamental para mim e para você compreender. Credes que eu posso fazer isso? Agora, o terceiro e último aspecto desse texto que nós vemos está no versículo 29 e na parte A do versículo 30. O texto diz: então Jesus tocou os olhos, lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. A reação de Jesus, a resposta dos cegos. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos diante de dois cegos que creram plenamente em Cristo, que tiveram a sua fé testada e aprovada por Deus, pelo próprio Jesus Cristo. E agora, o próprio Jesus, em reação a essa fé, é isso que me apaixona, meus irmãos, Jesus. Ele não precisou dar uma palestra. Ele não precisou de nada. Ele só precisou tocar nos olhos daqueles dois cegos. Ele só precisou tocar nos olhos deles. E ao tocar nos olhos deles, meus irmãos, ele disse: faça conforme a vossa fé. E o texto diz que aqueles homens abriram os seus olhos. O Jesus que ele estava diante não era qualquer um. Era o Todo-Poderoso. Era o Jesus que abre a visão plena de qualquer um. E quando ele pergunta se crer nele, diz: eu creio. E ele toca e abre as nossas visões. Meus irmãos, esses cegos receberam algo maravilhoso e pleno. Quando nós vamos ler os evangelhos, nós vemos que Jesus já havia curado outros cegos, outras pessoas com esse mesmo problema. Lá em Marcos capítulo 8, versículo 22 a 23, diz que Jesus, quando foi curar um cego, ele cuspiu nos seus olhos. Lá em João capítulo 9, versículo 6, diz que Jesus, quando foi curar outro cego, ele cuspiu no chão e com a saliva ele fez lodo e ungiu os olhos daquele cego com aquela mistura e mandou que ele fosse lavar no tanque Siloé. Mas aqui não. Aqui é uma cura imediata. Os homens estavam cegos, estavam conscientes da sua cegueira, estavam confiantes em Cristo para lhes restaurar a visão. Clamaram a Ele, chegaram até Ele, creram que Ele pode lhes abrir os olhos e receberam a cura imediatamente. Vocês perceberam o que houve no caso desses dois cegos para ser diferente dos outros? Vocês perceberam? Acompanhem comigo os elementos que aconteceram nesse milagre. Primeiro, a consciência da cegueira. Eles sabiam o problema deles. Segundo, eles tinham o desejo de ver, de ter a sua vista restaurada. Terceiro, eles clamaram a Jesus, o único que pode resolver a situação. Terceiro, a vinda até Jesus foi algo que eles fizeram mesmo em meio às dificuldades. Eles eram cegos, mas não eram surdos.
Então, quando eles ouviam, eles gritavam: por favor, me leve até Jesus, me guie até Jesus. Quando eles chegaram perante a Jesus, eles confessaram abertamente a sua fé. E em seguida, a cura aconteceu. 6 passos aconteceram para eles receberem a cura. E tudo aconteceu diante de Cristo Jesus. Meus irmãos, agora eu quero lhes perguntar novamente: quem de fato era cego? Eram cegos esses homens com a sua cegueira física ou os escribas? E agora eu quero te perguntar: quem você é nessa história? Nessa narrativa, quem você é, meu irmão? Você é os 2 cegos? Ou você é como os escribas? Quem você é? Não, eu sou uma pessoa conhecedora da palavra de Deus. Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu vou na igreja. Eu sou dizimista. Eu sou isso, sou aquele outro. Mas na hora de Jesus te confrontar, você talvez seja a primeira a criticar Jesus. Quem você é, meu irmão? Você é como aqueles cegos que reconheceram que não são nada perante Deus, que não merece nada, mas que tudo vem de Deus. Quem você é? Quem você é, meu irmão? Talvez Jesus tenha te feito essa mesma pergunta nesse tempo de pandemia que fez aqueles cegos. Você crê que eu posso fazer isso? Mas talvez você está igual aos escribas e os fariseus. Nesse momento você só tem criticado, só tem murmurado, só tem reclamado. Diz o ditado que o pior cego não é aquele que não vê, e sim aquele que finge que não enxerga. Que cego. Você quer ser tocado por Jesus? Você precisa reconhecer quem Jesus é. É isso que essa narrativa está apontando para nós. A fé em Jesus cura todas as cegueiras, tanto físicas quanto espirituais. Só que nós precisamos reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Nós precisamos chegar a Ele. E quando você chega para Deus, quando você reconhece quem Ele é, meus irmãos, meus irmãos, não precisa muito. Apenas um toque de Jesus é o suficiente para abrir os nossos olhos. É interessante quando aqueles cegos falaram isso para Jesus: tem misericórdia de nós, filho de Davi. Eles não estão pedindo nada além do que Jesus não podia dar. Porque o maior ministério de Jesus terreno, enquanto esteve aqui, foi trazer luz em meio às trevas. O maior ministério do Messias é abrir os nossos olhos espirituais. Esse é o maior ministério de Jesus. Porque Jesus, no final da narrativa que lemos, ele olha para aqueles cegos e fala para eles: olha, por favor, não conte para ninguém o que aconteceu aqui. Só que eles não aguentaram e foram contar. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus não quer ser conhecido, não queria e não quer ser conhecido apenas como aquele que faz milagres físicos. Isso os médicos são capacitados por Deus para fazer. Mas existe algo que os médicos não podem fazer. Existe algo que nenhum de nós podemos fazer.
E o que Jesus pode fazer, que é algo dele, era abrir nossos olhos espirituais. É nos oferecer uma vida de santidade diante dele. Quem você é? Os escribas ou os cegos? Apenas um toque de Jesus foi suficiente para resolver aquela situação. Nós vamos cantar um cântico neste momento. E após esse versículo, após esse cântico, eu estarei orando por vocês. Quero que vocês pensem nisso. Reflita sobre isso. Apenas um toque. Jesus continua sendo Deus. Amém, aleluia. Eu imagino a alegria desses cegos. Por isso que eles saíram correndo para contar para todo mundo que Jesus havia feito. As pessoas que eram cegos e que de repente voltaram a ver, eles enxergavam tudo ao seu redor. E com essa alegria eles foram contar às pessoas o que Jesus havia feito. E se nós formos olhar, nós éramos assim também, cegos, antes da gente conhecer Jesus. Nós vivíamos na escuridão, nós vivíamos na escravidão do pecado. E Jesus, ele nos fez enxergar. Então, que a nossa fé, meus irmãos, não seja só fé apenas de conhecer o Jesus que cura ou o Jesus que faz milagres, mas o Jesus, o Deus que Ele é. Que a nossa fé, nesse momento difícil, venha ser firme no Senhor Jesus, nas promessas, em tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, em tudo aquilo que Ele tem nos falado. Ele está aqui, Ele está aí na sua casa nessa noite. Ele quer te tocar. Mas Jesus, Ele não força você a nada. Ele está aí do seu lado nesta hora. Agora, quem vai decidir se quer ser tocado é você. Porque muitas vezes Jesus está aqui todo o tempo passando do nosso lado, na nossa frente, nos dando a oportunidade de ser tocado por eles. Mas muitas vezes quem rejeita somos nós. Né? Então que nós possamos ser tocados nessa noite, assim como essa palavra nos tocou. Que o Senhor venha continuar tocando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Algemado por preço. Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aí, Ele quer te tocar, Ele quer te livrar dessa escuridão a qual você tem vivido. Talvez você tenha anos de evangelho, mas você ainda não conheceu Jesus. Essa é a sua oportunidade. Desde que aceitei a Cristo e senti seu eterno amor, tenho achado paz e vida.
Jesus. Meus irmãos, Jesus, quando Ele toca, nós somos livres da escuridão. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. E eu falei isso com o coração muito doído. Mas tem sido algo que Deus tem me incomodado nesses últimos dias. E eu tenho orado, tenho chorado perante o meu Deus. Por minha vida. Por a vida de muitos. Todos os membros da quarta igreja. Tenho chorado também por muitos. Porque nós estamos vivendo um tempo, parece que as pessoas estão cegas espiritualmente. Meus irmãos, meu amigo, talvez você fale assim, não, mas eu sou um presbítero, mas eu sou um diácono, eu sou um líder da igreja, eu sou um pastor, eu sou isso, aquele outro. Como nossa irmã Luciana falou aqui na sua ministração, talvez você está na igreja há tantos anos, mas na verdade nunca conheceu Jesus. Nunca teve o toque de Jesus na sua vida. Quem você é, meu irmão? Quem você é, minha irmã? Talvez você, líder da SAF, departamento infantil, canta no louvor, faz uma série de situações. Mas talvez você está vivendo a religião, não o evangelho. Meu irmão e minha irmã, amigos tão queridos, só vai entrar no céu aqueles que entendem que são pecadores, aqueles que entendem que deles não podem tirar nada de bom, que dependem totalmente, exclusivamente do Senhor. Esses entrarão no céu. Se conhece o Evangelho e se rende ao Evangelho. Os religiosos não. Quem você é nesse dia, meu irmão? Às vezes eu fico olhando para o Evangelho, eu fico lembrando a resposta de Jesus para homens e mulheres que vão chegar naquele dia e vão dizer assim, mestre, eu quero entrar. Jesus vai olhar para eles e dizer, eu não vos conheço. E eles vão dizer, mas mestre, eu expulsei demônios, eu realizei curas, eu fiz uma série de coisas em teu nome. Vai dizer para eles, mas eu vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Meu irmão, nós temos que deixar de viver a religião e vivermos o Evangelho. O Evangelho é uma forma, o Evangelho é um estilo de vida. As minhas palavras, o que eu penso, tudo está embutido no Evangelho. Eu não sou aquela pessoa que vou criticar, mas eu vou ser aquela pessoa que vou apoiar e orar. Tem muitos crentes nos nossos dias que estão dando ouvido aos religiosos, principalmente nos últimos dias. Pessoas estão levantando e falando assim, pastor tal, fulano de tal, presidente tal, e vocês estão embarcando nisso. Abre os seus olhos espirituais, meus irmãos. Esse texto está nos chamando a abrirmos os nossos olhos espirituais. Mais importante do que a cura física é a cura espiritual. Então que Deus possa abrir os seus olhos espirituais, para que você possa reconhecer quem Cristo é e quem você é. Para que você não possa dar ouvidos a pessoas que têm apontado para uma religião, mas que vocês possam compreender o Evangelho que está contido na palavra de Deus. Quem você é, meu irmão? Você faz parte do grupo dos escribas?
Ou você faz parte do grupo dos cegos? Daqueles que reconhecem a sua dependência em Deus. E quando Deus os tocou, meus irmãos, a vida deles foram transformadas. Quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu rogo ao Senhor que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos compreender o que o Senhor quer de nós nesse momento, Pai. Ô Senhor, da mesma forma como aquele dia o Senhor tocou naqueles 2 cegos, e a partir daquele momento os seus olhos abriram e eles puderam contemplar a tua beleza, a tua majestade. Abra os nossos olhos hoje também, Pai. O Senhor continua sendo o mesmo Deus. O poder do Senhor não é limitado, mas é ilimitado. Por isso, meu Deus, abra os nossos olhos espirituais, meu Pai. Nos faça, Senhor, termos o toque do Senhor em nossas vidas, Pai. Toque em cada família, em cada irmão, em cada irmã, em cada amigo, em cada pessoa que está nesse momento assistindo essa live, acompanhando esse culto. Que o Senhor possa tocar na vida deles, para que eles possam sentir o toque do Senhor, para que os olhos espirituais deles possam, nesse momento, se estão fechados, possam se abrir, para que eles possam reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, e que tudo que somos ou seremos de forma positiva depende totalmente de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus irmãos que têm sido enganados, Pai, por uma teologia satânica que diz que Jesus não é Deus. Senhor, quebra, Deus amado, toda essa opressão maligna, essa visão do diabo, e traz a visão do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoe cada irmão, cada família, e que o Senhor possa tocar na vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, sobre sua família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre onde quer que você venha estar, sobre onde quer que você venha andar, e sobre todo Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje, para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, temos apenas um aviso para dar para os irmãos. Um aviso e um pedido. Primeiro aviso, eu quero avisar os irmãos que na próxima terça-feira, às 19h30, mais uma vez teremos esse momento de culto ao Senhor, teremos um culto de oração. E se você quer que a gente ore por algum pedido, você pode enviar pelo chat no Facebook no dia da live, na terça-feira, a partir das 19h20, para nos ajudar. Ou então, se você é membro da igreja, pode mandar por WhatsApp, grupo da igreja, tanto da sede como da congregação, que nós estaremos pegando lá para orarmos pelo seu pedido. Ou se você conhecer qualquer outro irmão da igreja e quiser mandar por ele, pode enviar que nós estaremos orando pelo seu pedido. Terça-feira, 19h30. Claro, com duas condições claras e verdadeiras. Se Jesus permitir,
e se Jesus não voltar. Esse é o aviso. E agora o pedido. Nós temos alguns irmãos, tanto da sede quanto da quarta igreja, quanto amigos em gerais, que ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube. Nós temos um canal lá que é Quarta Igreja Presbiteriana. Não é o número 4 não, você tem que escrever Quarta Igreja Presbiteriana de Eunápolis. Então você escreve lá e, por favor, se inscreva no nosso canal. Você pode nos ajudar. Você que é membro da igreja, você que não é membro, que é amigo, por favor, terminando essa live, vai rapidamente lá, entre lá no YouTube e e se inscreva lá e ative o sininho para que nós possamos fazer o nosso canal crescer e desenvolver, que é uma forma de nós propagarmos a palavra de Deus. Nós só temos apenas um objetivo, meus irmãos, é ver o Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno, ser compartilhado, divulgado e espalhado por toda a terra. Então, se você puder fazer isso, te agradeço muito. Vai lá, Quarta Igreja Presbiteriana de Eunápolis, no YouTube. Esse é o nosso pedido. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Agradeço mais uma vez os irmãos da congregação do Moisés Reis, irmãos da sede da Quarta Igreja e todos os demais amigos que têm irmãos que têm nos acompanhado. Que Deus abençoe vocês e uma excelente noite e uma excelente semana na paz de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos vocês.